Quantos livros passados na Venezuela ou escritos por autores venezuelanos é que vocês já leram? Pois, eu cá não tinha lido nenhum, mas já colmatei essa falha lendo o Cai à Noite em Caracas, da Karina Sainsborgo. Embora tenha nascido em Caracas, a Karina Sainsborgo já vive em Espanha há vários anos. Talvez por isso é que este livro também tenha surgido, porque duvido que ela o conseguisse escrever e publicar lá. E este é um livro que já estava na minha lista infinita de livros por ler há bastante tempo, mas passou à frente dos outros porque foi uma das leituras de setembro agora na comunidade de leitores da Maia, o clube de leitura de que eu faço parte. E, nota prévia, este é um livro muito, muito interessante para discutirem em grupo, porque há aqui muitas questões filosóficas, o vosso sentido moral virá ao de cima, e eu acho que acabou por ser uma leitura muito rica para todos nós lá na Maia e que nos fez questionar a nossa própria personalidade e como é que nós agiríamos em determinadas circunstâncias. Mas já lá vamos. Primeiro, dizer-vos que gosto muito deste título. Cai à Noite em Caracas é o título português, não é o título original. Eu não vos vou dizer qual é o título original porque acho que isso é um spoiler. Não é um spoiler daqueles que estraga tudo, mas é um spoiler que se eu vos disser a que situação ou a pessoa é que ele se refere, vocês vão passar metade do livro à espera que aquela pessoa ou aquela situação apareçam e depois vão pensar sempre, ok, isto é importante, senão não teria dado título ao livro, e sabem que têm de prestar atenção àquilo até ao fim da narrativa. E eu acho que se estraga parte da leitura, tal como na sinopse, que faz exatamente referência a essa situação e que eu acho que não era propriamente necessário. Se eu gosto muito do título, porque acho que é metafórico e diz muito sobre o estado em que a Venezuela estava neste livro, e está, efetivamente. Por outro lado, tenho de dizer-vos que detesto esta capa. Acho que esta capa, na verdade, é deste livro, mas poderia ser de qualquer outro. Não nos diz nada de extraordinário, não acrescenta muito e nem sequer é bonita. Pronto, lamento, Alfaguara, mas neste caso não concordo convosco. Mas é só um pormenor. Até porque há capas que eu vi, acho que era a brasileira, ou será a original, já não sei. Há capas que têm loiça partida, ali um serviço de jantar destruído, que é um pormenorzinho aqui do livro que eu acho que faz muito mais sentido e torna o livro diferenciador de alguma forma. E uma senhora enigmática pode aparecer em qualquer policial, em qualquer literatura erótica, que não é isto de todo. Pelo contrário, isto tem... Aliás, podia ser um policial quase, mas está mais com pé na não ficção do que propriamente no policial, ou no trailer. Mas enfim. Sobre o que é que fala Cai à Noite em Caracas? Bem, este livro, que nem sequer é muito longo, tem umas 200 páginas, na verdade tem... Agora dizer que tem muitas camadas é um bocadinho clichê, não é? Mas... deixem ver se eu vos consigo explicar. O livro tem um início belíssimo, um dos melhores inícios que eu já li, provavelmente. É muito... agarra-nos logo nas primeiras linhas. E o livro começa com a morte da Adelaida Falcone, mãe. Porque quem nos vai narrar isto é a Adelaida Falcone, filha. Pronto, a mãe faleceu depois de passar por uma situação oncológica. Tem sido tempos muito difíceis porque a Venezuela estava num estado tal que, para tratar a mãe, a nossa narradora, a filha, vai ter de comprar medicamentos para a mãe assim na candunga, nem sabe muito bem o que é que está a comprar, é tudo comprado assim no contrabando e ela faz o que pode para dar à mãe os cuidados de saúde possíveis naquelas circunstâncias e vivem muito uma para a outra, se já viviam normalmente naquela situação do final da vida da mãe, ainda mais. A mãe morre, ela até dá um funeral modesto à mãe dentro daquilo que pode pagar, também em circunstâncias muito manhosas, só consegue pagar umas 3 horas de capela mortuária, tem de pagar em dinheiro vivo, não pode ser na moeda da Venezuela porque ela desvalorizou bastante, enfim, só se safava mesmo quem tinha algumas poupanças, como era o caso delas, porque a mãe sempre foi muito prudente e foi fazendo poupanças e amelhando ali algumas coisas. E a mãe morre e é aí que, parece-me a mim, a filha tem ainda mais noção do real estado do seu país. Elas não tinham propriamente mais ninguém na Venezuela, isto é, a filha não é casada e não tem filhos, por isso não tem propriamente mais ninguém no país
depois de a mãe ter falecido. Havia apenas umas tias, mas elas também já têm 80 e tal anos, vivem longe, vivem numa aldeia, têm uma pensãozita e também já não viverão muito tempo porque estão com 80 anos e é o expectável. E com isto ela deixa de ter ligações à pátria, porque a pátria que ela conhecia já morreu, ou está, na melhor das hipóteses, moribunda. Ela já não é a Venezuela em que ela nasceu, já não é um país para onde as pessoas emigravam à procura de uma vida melhor, um país onde se lucrava muito com o negócio do petróleo, já não é um país... Olha, muitos portugueses foram para a Venezuela, como vocês sabem. Já não é um país casa. E a primeira questão que eu gostei de ver neste livro, retratada embora não de forma evidente, a autora tem uma escrita muito jornalística, porque é jornalista, então ela dá-nos os dados e dá-nos as ações das personagens e dá-nos até a forma como o corpo delas reage, mas ela não nos faz juízos de valor. E quando nós percebemos que nós damos a pátria como garantida, tal como esta protagonista deu, e que a páginas tantas aquele país já não é o que nós conhecemos, já não é nosso, e que nós reclamamos sempre, porque Portugal podia estar melhor, porque isto aqui é sempre a mesma coisa, e é só corruptos, e não sei o quê, não sei o que mais. Mas não gostamos que os outros falem mal da nossa nação. Assim como nós podemos criticar o nosso filho, o nosso marido, o nosso pai, mas quando é alguém de fora a apontar os defeitos, calma lá. Eu posso dizer isso, mas tu não. É um bocadinho a mesma coisa, não é, que acontece com o nosso país. Mas este país deixou de existir. Este já não é o país em que ela cresceu, em que ela viu a mãe trabalhar arduamente para conseguir comprar um apartamento, para conseguir mantê-las ali à superfície, porque elas viviam sozinhas. O pai dela já não está presente há muito tempo. E mesmo ela, a nossa narradora, teve um companheiro, mas também aquilo acabou de forma trágica, e enfim, há muitos traumas aqui. E além do país já não ser o que ela conhecia, das raízes dela já não estarem firmes, não é? Ainda há outra questão. Ela chega a casa e a casa dela também foi ocupada por um bando de meliantes e as coisas dela completamente vandalizadas, menosprezadas, espezinhadas. Imaginem, toda a vossa identidade deixa de existir, ou vai sendo destruída ali aos poucos, vai sendo desvalorizada. Vocês não interessam para nada, vocês são apenas mais uma pessoa numa selva, num país em estado de sítio. Têm de fugir de balas perdidas, têm de tentar que nenhum vizinho vos denuncie por qualquer coisa, que não venham buscar-vos durante a noite e arrancar-vos da cama. Enfim, é tudo muito assustador. E o que eu achei curioso também foi que no nosso clube de leitura, nós a páginas tantas estávamos a categorizar o nível de monstruosidade de cada personagem que aqui víamos. Este é um monstro nível 1, claro que nós não estávamos a dizer assim, mas para vocês entenderem. Este é um monstrinho porque fez isto, isto e isto, mas não matou. Este já é um monstro nível 5 porque torturou não sei quem e roubou comida aos pobres. O outro já é nível 10 porque assassinou o vizinho e fez não sei o quê. Enfim, dávamos por nós, dentro de tudo de mal que aqui se passa, porque é matar ou morrer, dávamos por nós a desculpar determinadas ações, porque naquele contexto não havia outra opção. E isto foi muito curioso de perceber. Eu acho que eu gostei de perceber isto de mim própria, porque eu não sei como agiria numa situação destas, não sei como agiria se Portugal, que eu dou por garantido, e temos de ter cuidado com isso, fosse sendo muito rapidamente convertido num estado de sítio, numa guerra constante, num salve-se quem puder, e eu tivesse de me safar à custa dos outros. E o que esta narradora vai fazer para sobreviver, eu não vos posso dizer, lá está, acho que o título já dava pistas para isso, mas dei por mim a pensar, ok, ela tem aqui ações questionáveis, seriam condenáveis numa situação normal, mas esta não é uma situação normal. Então, perder tudo, perder a sua profissão, perder a sua casa, perder os seus bens, perder a sua mãe, cuja saúde também não teve
os melhores cuidados possíveis, ver tudo a ruir, os edifícios que se conhece, olhar por cima do ombro porque não se sabe se pode confiar no vizinho, num amigo, num ex-colega de trabalho, em alguém com quem nós jantamos. Isto deve ser de uma violência tal, para além de toda a violência física que o livro nos mostra, deve ser de uma violência de tal ordem que eu não consigo censurar a protagonista. E agora vocês vão ter de ler o livro para perceber de que lado é que estão, se a censuram ou não. Eu só gostava de ter visto aqui mais, não diria mais emoção, porque eu percebo que é um estilo jornalístico e que a emoção é o leitor que vai colocar no livro e não a autora que nos dá essa emoção de bandeja, mas gostava de ter visto outros ângulos mais desenvolvidos. No entanto, percebo que ela não os tenha desenvolvido porque, por exemplo, nós temos aqui uma milícia, um grupo de vândalos chamado Filhos da Revolução, que eles no fundo são responsáveis por manter a ordem no país. E como o governo já não os consegue pagar, eles podem então fazer o que bem entenderem para conseguirem retorno face aos seus serviços. Por aí já conseguem imaginar que eles fazem o que querem, não é? Eles roubam, eles torturam, eles... enfim. E eu entendo que a autora não tenha desenvolvido este ângulo, porque ela não estava lá, ela não fazia parte deste grupo, e não é como se ela pudesse chegar ao pé de um deles e dissesse: olha, quero recolher o teu testemunho, e ele fosse sentar-se e dizer: olá, eu sou o Pablo e sou um assassino. Eu não ia dizer isto, não é? E então eu percebo que até porque ela queria fazer um livro mais sobre a identidade e que ela não dispersasse, mas tinha potencial para isso. Acho que esse ângulo era interessante, até porque eu gosto sempre de perceber porque é que numa situação limite, perante todas as opções, que nenhuma delas é boa, mas perante todas as tuas opções, tu decides optar pela pior delas todas. Mas eu acho que esta é a pior delas todas. Será de facto a pior delas todas? Ou esta é a minha percepção? É assim que eu avalio as coisas? Isto é tudo muito filosófico, mas é um livro interessante. É um livro enxuto, mas é interessante, e eu agora tenho curiosidade para ler o Terceiro País, que também já saiu em Portugal, mas não sei quando é que lhe vou chegar. No entanto, este é curtinho, por isso acho que lhe devem dar uma oportunidade, até porque ele volta e meia, como já tem mais de 2 anos, ele entra em promoção, ele está na hora H na Feira do Livro, ele já existe em várias bibliotecas e é fácil de encontrar, não está esgotado nem coisa que o valha, por isso é uma sugestão que me parece que pelo menos deve ficarem no vosso subconsciente, até porque não lemos, penso eu, regra geral, muita literatura ligada à Venezuela, e nós às vezes temos de sair aqui do nosso conforto, talvez um bocadinho aparente, mas do nosso conforto europeu, ali com o pezinho nos Estados Unidos da América. Temos de sair aqui um bocadinho desta zona do globo e ir ver o que é que se passa noutros pontos, e também parar para reparar nas notícias, porque a sensação que eu tenho, contra mim fala, é que vejo notícias sobre o que se passa na Venezuela e já me parece normal, já é vou passar à frente. E fala-se muito nesta questão, até a propósito dos conflitos Rússia-Ucrânia, faixa de Gaza, em que chegamos a um ponto em que nos tornamos quase imunes ao sofrimento alheio. E como é que se consegue sobreviver em alguns pontos do planeta? No caso da Venezuela, talvez seja pior até em Caracas, mesmo na capital, mas como é que se consegue sobreviver durante um longo período de tempo nestas condições? É muito assustador, mas se perguntassem aos venezuelanos há uns anos se isto poderia acontecer, provavelmente a maioria diria que não. Nunca tomem os vossos países como garantidos, é esta a conclusão que se retira deste livro, e valorizem a vossa identidade e tudo aquilo que a compõe, inclusive a vossa família, os vossos objetos, a vossa formação, a vossa pátria e os vossos amigos, e enfim, nós somos uma soma de muitas coisas, e este livro, de forma muito, muito enxuta, como eu dizia, vai abordá-las todas. É isto. Esta é então a minha sugestão de hoje, Cai a Noite em Caracas, da Karina Sainsborgo, e eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, boas leituras e portem-se bem. Adeus.